Oi, oi, oi. Só continuando, tá? O que eu queria colocar é sobre o nosso governo federal. A situação é muito dramática, a gente já sabe disso. Vamos continuar na expectativa de dias melhores, né? E torcer pelo nosso presidente. Agora, o que eu queria colocar uma coisa, eu queria chamar a atenção de pessoas, assim igual a mim, que com muita experiência de vida e de muita coisa para ensinar e orientar os mais jovens. Vamos, né? Embora que eu estou bem satisfeita com as posições de muitos deles, viu? Novos candidatos, pré-candidatos, pessoas que dão só a sua opinião, só por dar e defende o seu ponto de vista. Eu fico bem sensibilizada com isso e vejo que temos futuro, temos esperança. Mas eu só queria colocar uma coisa. Que a gente, quando é muito simples, eu tô falando aqui para aquelas pessoas mais humildes, que sente que não pode ou não deve ou não tem condições de dar opinião. Ou fazer um vídeo, ou dar um likezinho, fazer um vídeo mesmo, né? Botar na cara, no vídeo. Aí eu queria só falar uma coisa. Essa semana eu vi uma entrevista do governador de Minas Gerais. Gente, quando eu vi aquela entrevista na Globo News, não é por nada, mas vira e mexe eu caço o que eu quero ouvir. Não é só porque eu quero ouvir, é porque eu quero que venha de encontro ao que eu estou pensando. Eu não vou querer ouvir uma coisa que eu não tá de encontro ao que eu assimilo, que eu entendo que é bom para mim e para o mundo que eu vivo. Então é isso que eu quero dizer. Eu ouvi uma entrevista do governador de Minas, Zema, governador Zema. Não sei de que partido é. Acredito que seja de direita, por causa do posicionamento dele. Ele se colocando como, se dizendo, um dia, nunca foi da política. Igual a mim. Eu, a mulher simplória, ele, um homem, economista, ou administrador de empresa, tinha uma empresa, ou era dele, ou ele administrava, mais de 2.000 funcionários. E ele teve que demitir. Aí um dia ele se perguntou, como é que pode um homem, ele para chegar a falar assim, eu acredito que ele tenha sido, ele com certeza é um homem honesto e sério. Então vamos colocar assim, desse jeito, ele se localizando no mundo, no momento, ele um homem que chegou, vamos dizer assim, aos 45, 50 ou mais um pouco. Ele pensou com ele, eu nunca pensei na política, no Brasil em que eu vivo. O que me vinha, eu engolia. E eu tentava fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Só que um dia ele despertou, como eu. Depois dos 50, problema. É a hora realmente da gente pensar, o que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos? Normalmente as pessoas pensam em patrimônio, mas não é bem assim. Então a gente tem que pensar também num Brasil que eles possam, depois que a gente partir, eles possam dar continuidade. Aí eu pensei comigo, gente, ele pensou assim, e aí ele se encaminhou na área política. Na área política, ele sendo um homem conceituado, um empresário, ele já foi, eu não sei não sei o currículo dele de político dele. Então, ele chegou a governador, ou foi indicado, ou passou por deputado federal ou estadual e chegou a governador. Ele na época, ele se sentiu um devedor à nação, porque ele viu que a área que ele atuava como administrador,
ele fazia todo o possível, mas o que não era possível para ele eram as condições que o país proporcionava a ele para ele ter uma empresa próspera. E foi isso que eu achei interessante. Gente, como tem empresário, como tem pessoas humildes, que tem o poder da palavra, que tem condições de administrar, e não chega junto. Por quê? São humildes, são simples demais. Eu ouvi uma frase essa semana de que o mundo é imperfeito em cima do que os bons não se localizam e não se lançam a dar as suas opiniões. Então eu acho assim, que no caso aí, quem vem com a má intenção, logo ele se lança, ele se joga. E aí ele vai abrindo espaço e caminho. Agora, aqueles que são mais retraídos, mais assim, não tem como. Ele tem que se lançar. Hoje em dia, o que eu quero dar é esse impulso a essas pessoas que, como eu não tinha não se sentia gabaritada para isso. Veja onde é que o Zema chegou, um governador que está colocando Minas Gerais nos eixos. Eu não quero, eu não tenho conhecimento nenhum, nem sei que partido ele é. Mas sei que ele chegou a essa conclusão que eu cheguei. E aí, com isso, eu comecei. Como quem não queria nada. Por quê? Por causa de algumas perdas. Perdas materiais, graças a Deus, humanas não. Difíceis, sim, pelo meio em que eu vivo. Agora, eu gostaria muito de deixar claro que, olha, há muito futuro para o nosso país, muito futuro. Mas desde que eles não se deixem vender, porque tem gente vendendo gente. O seu voto. Eu não me... Olha, aí falaram para mim que eu estava servindo de massa de manobra. Aí na hora eu procurei pensar, o que é isso? Olha a simplicidade do ser humano. Aí sabe qual foi a minha resposta? Não estava fazendo nada mesmo. Eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. Ser uma pessoa próspera. Eu tenho sonhos. Quero dar o melhor para os meus netos. Mas como? Com um país como esse? E aí? Pense, estou perdendo nada. Vou procurar um partido, vou procurar uma pessoa que eu acredite e vou começar a pensar e deduzir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero para mim, para o meu futuro e da minha família e dos outros. E de todo brasileiro. Hoje em dia, nossa, mais do que nunca, a gente vai chegando a muitas conclusões. Isso eu não gosto, aquilo também não, isso não dá para mim, minha casa é minha casa, meu país é meu país. O hospital chegou ao Alexandre Garcia, fez uma matéria. Os repórteres lá, né, das redes, chegaram lá, estão concluindo um monte de desvios. Corrupção ativa. E aí? Nós vamos ficar quietos? O hospital lá, em plena condição de ser usado e ampliado, porque era o que eu pedia. Não. Agora, isso vai virar uma Copa do Mundo, gente? Esses hospitais de campanha vai virar elefantes brancos? Como na época da Copa do Mundo, que todo brasileiro, a maioria, sabia o que estava acontecendo, porque eu, na minha simplicidade, o pouco que eu ouvia, eu já sabia da corrupção que estava acontecendo.
O quanto de dinheiro estava se entornando nas construções de estádios que não iam nem mesmo pelo... Um ano antes da Copa já se sabia que não ia ser concluído. É isso que eu queria saber. Agora, em plena pandemia, se fala, o governador fala em escolher entre um mais velho e um mais novo. Mas desde quando? Isso eles já não fazem. É há muito tempo e muito antes desse governador. Muito antes. Eles fazem essa escolha. Ser humano não vale mais nada. Ele trabalhou, pagou imposto a vida toda, sofreu as consequências do mundo em que vive, político, social, familiar. E quando chega aos finalmente, ele não tem direito, ele não tem dignidade. Nem de ser tratado. Ele morre, corre o risco de morrer à revelia. Eu quero saber de vocês, vai ficar assim? Vai? Tendo tantas deputadas federais lá em Brasília, colocando tudo na rede. E deputados, homens, colocando na rede, distribuindo. O povo, ninguém pode dizer hoje em dia que não está sabendo. Agora, a gente ser pressionado pela Câmara a passar o nosso, tirar presidente e colocar da Câmara, presidente da Câmara ou do Senado, é a brincadeira que do momento. É a brincadeira com a cara do povo. Aí dá a impressão de que o quê? Não tem mais nada. Não tem? Não tem mesmo? Tem certeza? Fica só a pergunta, por favor, tá? Queria que vocês me respondessem. Respondam. Isso vai ficar assim? Esse hospital de campanha, ele vai funcionar com toda a estrutura do hospital que já tem aí? Porque a estrutura toda já está lá. Aquilo ali é só uma tenda para fazer de conta que vai cuidar do povo numa necessidade. É o que vai acontecer. Vocês sabem. Então tá. Olha só, tá bom. Eu acho que vocês entenderam, tá? Eu quero agradecer muito a todos e olha, me desculpe se me exaltei um pouco, mas eu acho que é por aí também, né? O momento não tá bom, não. Tá deixando as pessoas deprimidas dentro de casa, sem saber ao menos se passar mal vai ter tratamento. O governo federal tá correndo atrás, mas não sabemos ainda. A incerteza é enorme. Quantas trocas de ministro da saúde, eu nem falo nada. Porque eu sou dessas. Não deu certo, dá pé. Mete o pé. Tem que colocar pessoa especializada na área, com um bom administrador, para tomar conta de todo o país e saber qual é a área que mais precisa e o povo tem também que trabalhar. Não é mesmo? Então tá, a minha posição é essa e ó, vamos orando e pedindo a Deus, viu? Vamos orando muito, 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 porque nosso país, nosso Brasil merece. O ser humano, ó, é em Barra, região dos Lagos, Brasil e o mundo, tá? Muito obrigada e beijinho para todos. E olha, contem comigo, viu? Estou por aqui ainda, viu? Tô. Muito obrigada e ó, beijos para todos.